você pare, se dedica, abre mão de um monte de coisas, encontra o maior amor da sua vida, até que ele faz 12 anos, se torna um gremlin maluco, te responde, acha que sabe mais do que você e ainda gasta todo o seu dinheiro. Adolescentes. Oi, mamãe! Está no ar o segundo Mamãe Sincera! Hoje o programa está muito especial, com uma super convidada, que é a mãe da Gigi, de 13 anos. Ela é dona de uma agência digital, tem 2 blogs e está aqui com a gente hoje. É a Tatu Nunes. Bem-vinda, Tatu! Obrigada, muito prazer. Olá, mamães, tudo bem? Vamos lá. Então, eu quero saber muito sobre a sua vida. Eu sei que você tem uma vida densa, uma história muito legal que vai realmente ajudar muita gente aí em casa. Mas vamos começar pelo começo. Por que você decidiu se tornar blogueira? Bom, como eu contei pra Clarissa, eu passei por uma viuvez um pouco difícil de encarar, né? É, muito tensa. Muito tensa. Meu marido foi assassinado num assalto. Durante o assalto eu estava presente, ele tentou me salvar. E nessas circunstâncias eu meio que me enclausurei no meu mundinho. E o blog, escrever foi a forma como eu resolvi externar tudo isso que eu estava passando e tal. E acabou que virou minha profissão, né? Maravilha. Vocês entenderam, né, gente, o que aconteceu aqui? Ela passou por um trauma muito forte. O marido dela morreu na frente dela, nos braços dela. Se encontrou nessa situação, assim, onde a gente realmente perde o chão. Eu falei, nossa, quando eu soube dessa história, eu falei, se isso acontecesse comigo, eu não sei o que eu faria. Eu teria que começar do zero mesmo, reaprender a viver. E foi exatamente isso que ela fez. Então, ela criou um blog, né? Fala um pouco sobre esse primeiro blog. Tá, o primeiro blog que eu criei era falando de relacionamento. Ele chamava Manual das Encalhadas, ele tinha uma entonação de humor, né? Porque eu não queria passar aquela mágoa, aquela coisa que eu tava vivenciando. Mas com isso fez com que você enxergasse a situação de uma outra forma? Sim, cada vez que eu ia escrever, muitas vezes eu escrevia e o texto ficava rancoroso, ou muito triste, ou muito denso, e eu falava, eu vou ter que reescrever, porque não tem a ver com a proposta que eu tenho com esse blog, você fez realmente, né? Pros outros, Exatamente. Né? Sim. E aí eu acabava me recolocando nessa situação e isso me dava um outro olhar pra mim mesma, que eu entendia que, assim, apesar de eu estar vivendo uma tristeza, eu podia ter bom humor, eu podia sorrir, eu podia voltar a me inspirar de alguma forma. Mas né? Depois de quanto tempo que aconteceu, né, a tragédia, que você conseguiu ter essa visão pra conseguir se reerguer de uma situação dessa mesmo, de respirar? Quanto tempo durou o seu luto, assim? Porque eu imagino as pessoas que podem estar passando por uma situação parecida. Então, pra você falar, olha, calma, viva seu luto. Sim. Por, não sei, 6 meses, um ano. Eu não vou dizer para as pessoas que tem um prazo, eu vou dizer o meu prazo e dizer que cada um tem o seu. E que é legal tomar uma atenção para quando você achar, você mesmo perceber, que você tá vivendo só de luto. Mas o meu durou 12 meses. Eu comecei depois de 12 meses a escrever, a ter vontade de sair. Eu tive um primeiro rompante de falar, eu não sou só viúva, eu ainda sou mãe, eu ainda sou mulher, eu ainda sou uma pessoa, depois de 2 meses, né? Porque como você fez com a sua filha? Porque ela tinha 5 anos, né? Então ela entendeu. Sim, ela entendia tudo e eu contei pra ela exatamente como aconteceu. Ela me fazia perguntas nos dias seguintes, mãe, como que foi o tiro no meu pai? Você pode me mostrar como foi? Ela tinha curiosidade. Por que você não me deixou ver meu pai no caixão? Não quiser. Eu tava dopada na ocasião. E não levaram ela pro velório. E ela me falava, por que você não me deixou ver meu pai? Eu queria ter visto ele. Gente, como as crianças e ela tem a vontade dela, né? Ela queria poder contornar aquilo do jeitinho dela, né? E no começo eu me preocupava muito, porque ela me perguntava muito de como foi. Não falava mais dele vivo. E eu fiquei muito, assim, preocupada. Mas aí a psicóloga me explicou que cada
pessoa tem um jeito, cada pessoa lida e contorna a morte e revive as lembranças no momento dela. E ela deve ter te ajudado tanto. Nossa, né? ela assim, a Giovana em vários momentos da nossa vida, não só nesse, mas assim, quando ela sofreu o acidente na cama elástica, que depois a gente pode até tocar no assunto também, ela foi a pessoa que me deu um chacoalhão, né? E ela, menininha, mas ela falava assim, mãe, você tem que levantar, você tem que cuidar de mim, sabe? Porque eu tava... É um egoísmo bizarro, mas eu ficava só na cama. Sim, não, é porque eu acho que você realmente não conseguia. A gente às vezes não consegue, não tem não forças. Tinha, eu assim... Precisa de um tempo, né? Mas alguém te ajudava com a Gigi? Sim, nessa altura eu morava na casa do meu pai. A minha irmã abdicou da vida dela por um tempo pra ficar lá comigo, sabe? Então vinha a minha avó, vinha as amigas da minha mãe é falecida há anos, e vinham as amigas dela cuidarem de mim, cozinharem pra mim. Então assim, eu sou muito grata às pessoas que me cercaram. E eu também sou muito grata, como eu te falei, à minha sogra, né? Que é a mãe do meu falecido. Que ela foi a pessoa que, isso é que incrível. me deu o ar, assim, pra eu começar a me levantar de novo. Como a própria vida, ela se organiza pra que você possa continuar, né? Sim. Porque a vida, ela precisa continuar. E a vida é feita de pessoas. Exatamente. Quanto mais eu vivo, mais eu vejo que não existem milagres, existem pessoas que fazem o milagre acontecer. Eu concordo muito. Então, eu até escrevi recentemente sobre isso e já tinha escrito no Lógica Feminina, que é o meu outro blog que ainda existe hoje. Mas o primeiro de lá chegou a bombar? Sim, era um blog e transformou sua vida. Transformou. Você conseguiu viver disso? Consegui viver disso, eu participei de vários programas. Nossa. E tudo. Só que, assim, aquela fase mais de humor, pra mim cessou. E aí eu queria falar de empoderamento, porque a minha filha tava virando uma mocinha, né? Uhum. E eu queria falar de como as meninas deveriam se empoderar nos relacionamentos, mas assim, com consciência de que, eu até brinco, né? Que é como diz aquela frase do Homem-Aranha, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sim. Então eu queria trazer isso, mostrar para as mulheres, para as menininhas, para as mocinhas, que elas podem se empoderar, que elas devem se colocar no papel delas mesmas e tal. E foi aí que surgiu Lógica Feminina. E aí foi outro grande sucesso. Aí você deixou o de humor atrás e começou a investir no Lógica Feminina. Só no Lógica. E aí bombou também. A coisa fluiu. Então, só que no Lógica tinha uma editoria chamada Mãe de Adolescente. Onde eu falava já de circunstâncias, não era recorrente, tinha um texto ou outro e começou a ficar maior do que o resto. E aí eu falei, gente... Mas isso aconteceu naturalmente? Naturalmente, porque as pessoas me perguntavam. E elas te encontravam também pela internet? Sim, é que assim, eu tenho um Twitter, no meu Twitter eu tenho muitos seguidores. Eu vi que você é viciada em Twitter, né? Eu sou viciada. E aí eu sempre dividi tudo que aconteceu no Twitter. Então eu dividi... Desde a fase que eu comecei a blogar, eu comecei a dividir no Twitter. E aí eles viram a Gigi crescer. Então eles viram a Gigi sofrer um acidente, participar do comercial do Itaú. E eles, toda vez que passava o comercial, eu recebia milhares de mentions. Então eles viram a Gigi crescer. E aí quando começou a Gi a ficar adolescente, eu contava uma coisinha ou outra. Olha, a Gi hoje resolveu ir na casa da amiga sozinha e não sei o que. E eles começaram, por que você não escreve sobre isso? E eu comecei a escrever no Lógica, era o meu blog. Sim. Só que começou a ficar muito maior do que eu imaginava. E eu falei, gente, eu vou ter que fazer um blog só pra isso, dedicado só pra isso. Porque precisa, é uma fase tão difícil, assim. E não tem nada. Não. Tanto para os pais quanto para os adolescentes, porque é uma mudança drástica. Eu vejo muito essa coisa dos 12 anos. Mas na verdade não é o 12, tá? Né? A mudança começa no 9. No 9. A primeira mudança, eles não ficam adolescentes ainda, mas eu não sei o que é. Pelo menos com todas as mães que eu compartilhei, e pais, assim, comigo, cara, o 9 foi derradeiro, cara, tipo, de humor. Você fala assim, eu acordei um dia e quem trocou a minha filha? Porque não era essa menina. Mas você acha que são os hormônios que começam Eu acho que já tá naquela fase. Borbulhar. Eu não sei porque eu não estudei, mas assim, eu acredito que tem a ver com os hormônios, que elas já começam a reconhecer alguma mudança em si, não sabem lidar, né? Sim. E aí a Giovana ficou na época assim, ela sempre foi muito calma, ela sempre foi muito
docinho, meiguinho, e de repente ela não é... A Giovana nunca foi de gritar, de nada, né? Mas ela começou a se colocar. De cara feia. Não, ela é cara feia. A Giovana bico. Ela é cara feia. Tipo, tudo... E eu, cara, cadê minha filha? A Giovana com 5 anos, 6 anos, 7 anos, sempre foi compreensiva. Mamãe, se não der pra você comprar, tudo bem. De repente... Não, eles querem tudo. Querem. Que é isso? Eu tenho um primo adolescente de 14 e uma enteada de 12. Gente, e hoje em dia com esses tecnológicos e eles querem a tecnologia de última... Celular de R$1.000 é o básico do básico. Eles não assim, querem. Não querem. iPad de 5.000, é o computador, é o Diego, por exemplo, ele é do PlayStation. Aí que é tudo PlayStation. Esse PlayStation também é uma sugação de dinheiro, que eu nunca vi que tudo compra online. Falei, gente, que é isso, meu povo? E eles não. E você tem que ir tentando explicar que não é bem assim, calma. E hoje em dia também acho que todo mundo tá consumista. Então, os adolescentes, a gente sempre, né, se preocupou muito com a imagem, ter a roupa da moda, a calça da moda. Mas hoje em dia eu acho que isso tá ainda mais exacerbado. Na verdade... A felicidade e o status com aquilo que tem, não com aquilo que é. Então, e esse assim, valor é muito importante. sabe o que é mais de passar complicado? É você criar o bichinho diferente do grupo. Muito difícil, muito impossível complicado. praticamente. Eu acho que você só vai ver isso lá na frente, né? Porque quando é adolescente, não adianta. E sabe uma coisa que é bacana a gente pontuar aqui que acontece? A referência de mundo dos filhos até os 9 anos é a mãe. E pra gente é tão doloroso porque eles começam a sofrer influências de terceiros. Amigos, às vezes mesmo os avós, mesmo os primos, que sejam, mas não é mais a gente. Não é mais só minha mãe que sabe tudo. Olha, mãe, eu vi na internet que o chá não sei o que lá serve pra... Ah, mas não, eu já tomei, não serviu. Ah, mas eu vi. Então você não sabe, eu sei, porque eu vi na internet. Então, assim, você começa a perceber... Então, isso vai piorando. Piora, né? não. Porque eles não obedecem mais. Assim, é tudo na base de acordo, né? Gente, a minha enteada, né, ela gosta de ouvir celular, por exemplo, no banho. Aí a mãe falou, Mel, não vai ouvir celular no banho, porque entra o vapor no celular e vai estragar o aparelho. Ela foi lá, conversou com o professor de ciências. Falou, professor de ciências, o meu celular vai estragar no banho? Ele, não, o vapor fica em cima, fica embaixo. Ela não vai estragar. Ela chegou pra mim e falou, mãe, eu posso ouvir celular no banho, porque meu professor de ciências explicou que o vapor... A mãe, obviamente, ficou super chateada. Mas a referência hoje... Por quê? Porque ela não acata o que a mãe tá falando mais. Eu acho que, assim, parte disso, sinceramente, eu acho bom. Parte disso. Mas assim, eu acho que também é bom ela ir atrás e tal, ter essa perspicácia. Só que ela tem que ser um pouco mais ligeira, então, pra lidar com isso, pra não peitar de cara com a mãe. Então, porque uma fica brava, a outra fica brava. Mas isso aí o que causa acontece? desarmonia. Eu tenho uma frase ali em casa que eu falo assim, Gi, não existe mãe legal se não tiver uma filha legal. Não dá. Não tem. Se você não for legal, eu vou ter que ser a mãe rude, a mãe brava, a mãe que briga, a mãe que proíbe. Tanto que quando eu vou dar castigo pra ela, eu deixo claro. Eu não sei quanto as outras mães. Eu não gosto de te castigar. Eu não gosto de tirar de você o que você gosta. Ai, mas precisa, né? Eles pedem. Não tem o que fazer, não tem como. Ela me pisou na bola sexta-feira, que eu tive que... Ela deixou... a gente combinou que ela ia na casa da amiga de ônibus e na volta ela voltaria de ônibus. Então ela tinha que voltar num horário normal, porque ela não tinha aula, né? Então ela deixou pra voltar às 6h30, já tava escuro. Aí a gente teve que buscá-la. E ela, não, mãe, eu vou agora. Eu falei, Giovana, não. Só que quando você chegar aqui, esquece celular. Esquece, porque você... E ela, assim, ela não entendia por que eu não queria que ela voltasse esse horário. Eu tive que sentar pra ela e falar, deixa eu explicar uma coisa que você e as suas amigas da sua idade nunca sentiram na vida, que é medo. Vocês não sabem o que é sentir medo. Você não sabe o que é ser perseguida na rua. Você não sabe o que é ter que pensar, e agora? Eu corro, eu fico parada, eu olho pro lado. Você não sabe, porque você nunca precisou passar por isso. Eu espero que nunca passe. Mas... caso precise, você não tá preparada. Por isso que deu 6h30, eu acho que não é mais horário pra você andar sozinha. E aí eu vou explicando pra ela, e ela, talvez porque eu dê as explicações, ela entenda. Só que quando é uma coisa que nem aconteceu do professor ir lá... E mas peita a autoridade.
Sim. Eu acho isso complicado, assim, principalmente pra mãe. Ela Mas pode eu acho que a mãe pode simplesmente exercer a autoridade e falar, mas eu não quero que você utilize no banheiro. Sim. Porque a gente tem, como a gente tem essa autoridade, eu não acho adequado, ponto. Acabou. Entendeu? Porque tem isso, tem vezes que eu falo pra Gigi, a discussão começa, mas não sei o que. Eu não quero. Eu acho inadequado, ponto. Acabou. Entendeu? Eles têm que ter esse respeito. Sim. Porque eu acho que tá faltando um pouco de respeito. Até eu com a minha filha também, eu tenho um pavor de pensar na adolescência dela, porque eu já educo ela de uma maneira tão livre, que eu fico com receio que ela não me respeite. E eu vejo vários adolescentes que foram educados também desta forma, que não respeitam os pais. Mas é que a gente... Estando certos ou errados, Sim. você precisa ter esse valor de respeito. Que faz bem pra sua vida. Sim, é que na verdade acontece o seguinte, como eu falei pra você, que eu acho bom esse questionamento, essas coisas, porque assim, nem sempre nós vamos estar certos, nem sempre nós sabemos o que é bom pra eles. Sim. Não adianta, muitas vezes, e eu falo isso muito pros pais que me leem, que me acompanham, que é assim, a gente tem que aprender, a gente fala tanto de respeito de filho para pai, mas eu conheço uma infinidade de pais e mães que não respeitam os filhos. Então, nossa, é o que mais tem. Então, exatamente, os filhos, eles sabem o que eles querem, o que eles gostam. Às vezes, a hora que a gente acha certa pra eles, não é a hora certa deles. Por exemplo, tem pai e mãe que acham que tem que beijar na boca com 30 anos. Imagina o cara ficar até os 30 anos, porque o pai e a mãe acham. Então, a gente tem que pensar que respeito não é só de um lado, e que, assim, nem sempre ele questionar é desrespeitar. Sim. Tem um limite que a gente tem que dar? Tem, claro. Porque a gente, por exemplo, a gente sabe que 6h30 não é mais horário, Sim. porque já tá escuro. Porque é um limite de proteção, né? Sim. Enquanto a gente puder proteger, a gente vai proteger. Mas eu acho que os pais também, tem... a maioria não respeita a individualidade dos filhos. Desde pequenininho, porque a gente vê a individualidade desde que nasce. Mas sabe o que acontece? Uma coisa que a gente, sem perceber, a gente entende que filhos são extensões nossas, e eles não são. E uma outra coisa que eu falo, assim, que eu cheguei na adolescência, foi um baque pra mim. O seu filho não vai ser nada daquilo que você acha que ele tá sendo quando ele é criança. É outra pessoa. Eu não sei te explicar. É bizarro. Isso é terrível. Cara, é bizarro. Mas você fala... Porque você planta, rega. Ele era tão... Já nasceu. Ele era tão uma macieira. Detalhista e não sei o que lá. Agora o quarto dele é tudo... Não é. Cara, eu não sei. Eles vão desenvolver a personalidade deles. E assim, nem sempre tem a ver com o que a gente tá acostumado. E aí entra o conflito. Você fala, mas você era... Minha mãe falava assim pra mim, até os 15 anos você era maravilhosa. Aí eu pensava comigo assim, mas o que eu fazia, né? Só que até os 15 anos eu não saía. Então eu era maravilhosa, porque eu não dava trabalho e preocupação. Até os 15 anos eu não tinha vontade de beijar na boca, então a minha mãe não precisava se preocupar. Você demorou até. Eu demorei bastante. Nossa, E assim, a minha mãe achava que eu virei um monstro. Eu falava, mãe, eu só tô vivenciando o que todo mundo vai vivenciar. E tem muita mãe que não aceita, tem muito pai que não aceita. Faz porque parte é da difícil. circunstância. Mas tem que ter sabedoria. E aí eu escolhi, Calma. nesse momento, é isso que eu falei aquela hora, eu escolhi sempre, antes de eu falar do meu ponto de vista, ouvir o que ela tem pra falar. Com 15 anos, adolescente. Ouvir a Giovana, tipo, eu sempre caso. ouvi a Giovana, tipo, Giovana, beleza, você acha que é isso? Então me explica tudo primeiro. Porque depois que ela me explicou tudo, eu já tenho os argumentos. Se eu deixar pra explicar primeiro... Se você consegue se colocar no lugar dela. Isso, mas se eu explicar primeiro, ela já me rebate, então eu... Me fala. Aí ela já vai fazer o enredo dela todo, eu já vou pensando, nessa hora eu vou falar outra coisa. Essa dica é muito boa. Eu já espero. Ela fala primeiro, ela que vai me falar. Então assim, mãe, mas eu queria ir na casa de não sei o que. Pra quê? Porque fazer isso e aquilo outro, tal hora, blá, blá, blá. Ela falou tudo, falou, olha, fulana de tal, eu não gosto por causa disso, e aquilo que você falou aquela hora, blá, blá, blá. Ela já tinha explicado tudo antes, ela não tem como fazer o outro enredo. Sim. Aí o máximo que ela faz é ter que desmentir o que ela mesma falou. E aí já era, Não posso confiar. Você já tá desmentindo que você... Entendeu? Então, já tem o fato aqui. Contra fatos não há argumentos. E eu sempre faço isso, é a minha técnica. Essa é ótima. Essa. E a gente, assim, uma outra coisa que é bacana é que quando ela tá passando dos limites do humor, que a Giovana não grita.
A Giovana não se cede, mas a cara dela é aquela cara que sai fogo pelo nariz, sabe? Nossa, já irrita. Já irrita. Ela espinha. Cara, é horrível. E aí, quando ela começa, eu já falo, Giovana, por que você tá com essa cara? O que aconteceu? Nada. Não, se você não falar, eu não consigo resolver. Nada. Se ela falar nada, eu já fico com a cara igualzinha. Ela começa, por que você... Ué, eu tô com essa cara porque você também tá. Não é desagradável? Então, é meio assim, E tem sabe? a questão dos hormônios também, né? Você acha que isso pesa muito entre duas TPM, mulheres? Quem sofre é o pai, né? Mas vocês sentem que a TPM de vocês... É junto. Ali... Ixi, Maria! Aí é terrível. Mas aí você como mãe, como que você lida com isso? Já que você sabe que a TPM é uma coisa que a gente não consegue controlar muito bem, assim. Eu aprendi já... Eu não sei se é porque eu fui treinando tanto, mas assim, eu aprendi a chegar num ponto que eu... Giovana, você tá percebendo quem você tá sendo? Olha que horror que você tá fazendo, sabe? Tipo... Aí a gente ri, a gente... Você não chega a explodir assim, tipo... uma de TPM, outra de TPM. Então, não pela TPM. Eu explodo quando, por exemplo, eu falo 10 mil vezes, e eu acho que isso toda mãe, é o bendito do calma, mãe. Nossa. Sabe? 10 mil vezes e você tá vendo que aquilo ali não anda, por exemplo, a quarta tá uma bagunça, você fala 10 mil vezes, 3 dias seguidos e fica aquela bagunça. Eles são Aí eu assim. dou um chilique e o quarto fica pronto. Falo, tá vendo? E eu uso isso contra ela. Uma vez, ela pisou na... Eu nem lembro o que ela fez. Agora eu não vou lembrar. Eu sei que ela fez alguma coisa e aí, no dia seguinte, eu tomei o celular. No dia seguinte, ela acordou 7 horas da manhã. Ah, lembrei. Ela não arrumou, ela deixou o quarto uma bagunça, não fez as tarefas. E aí, 7 horas da manhã, ela acordou, ela fez tudo. 10 horas, tava a casa impecável. Aí eu cheguei nela e falei, Gi, vem aqui, senta aqui pra conversar comigo. Você percebeu o que você fez agora? Ela, mãe, eu fiz tudo certo. Eu falei, pois é, você notou o sinal que vocês adolescentes dão pra nós, mães? Sabe qual é o sinal? É assim, quando vocês não têm nada, vocês são show de bola. Foi isso que você falou pra mim. Quando eu tirei tudo de você, você foi top. Quando eu confio em você e deixo você à vontade, você não faz nada de bom. Então, ou você aprende a ser inteligente e fazer tudo de bom quando você tem tudo, Sim. e aí eu não te tiro nada, ou então você vai ser mais uma das adolescentes que vai viver odiando a sua mãe porque ela tira tudo de você. Sim. E da próxima vez talvez eu nem devolva, porque olha que filha maravilhosa que você é sem celular. E aí ela começou a perceber, ela mesma falava. Ela conseguiu refletir. Ela pensa bastante quando eu falo, ela, é verdade, mãe. Porque eu uso muito essa coisa de você tá sendo meio burra, né? Você tem que ser mais inteligente. Então ela meio que, eu acho que aguça a vontade de, pô, é verdade, eu tenho que agir com mais inteligência. Sim, né? a meu favor até parar de chocar. Porque se fizer direitinho, as mães vão ter o maior prazer em dar a melhor vida do mundo. Sem dúvida, eu não conheço nenhuma mãe que goste de tirar o prazer dos filhos. Lógico que não, muito não é gostoso pra eles, né? Esse é um programa até que os adolescentes deviam estar assistindo. Vão assistir. Porque assim, as mães de adolescentes, às vezes a gente não sabe expressar o que a gente quer falar. Mas a última coisa que a gente quer, tanto que a gente, isso é desde sempre, o que a mãe faz? Qual é o maior pecado que uma mãe comete? É ficar prometendo até fazer o castigo. Porque a gente não quer dar o castigo, a gente tem a esperança de que o filho fale, meu Deus, ela vai me castigar. Deixa eu parar antes. Só que não para. E aí a gente é obrigada a castigar. Se a ameaça funcionasse, seria tão mais fácil. Não seria? Imagina, a ameaça funcionou. Vou dar tapinha na bunda! A minha filha faz assim, duvido. Com 1 ano e 11 meses, já me... Mas é assim. Mas fora isso, tem um lado bom também, né? Porque assim, eu tenho uma parceira, eu tenho uma amiga, eu tenho uma pessoa hoje com quem eu possa compartilhar, conversar, que é uma coisa que quando ela era mais menina, nem tudo eu podia falar, né? Então hoje eu tenho uma parceira. Melhor amiga. Não dá pra mesmo. falar que é só horrível, só porque é gostoso. Ontem a gente passou o dia inteiro na rua juntas, comprando, gastando. Lógico. Tem muito mais troca também. E eles estão aí na modernidade, então eles trazem um monte de novidade pra gente, revigora a gente. Sim. Eu passo muito por isso, assim, a Mel, que é a minha enteada, nossa, ela me revigora, assim, de novidades da modernidade, do YouTube, de música, de maquiagem, é mó barata, eu amo. Eu também curto muito. Bom, eu vou agora chamar nossa querida Cecília, que vai dar algumas dicas também de como lidar com seus filhos adolescentes. Vai lá, Cecília! Gente, tudo bem? Estou super feliz em voltar aqui, dar uma pausa nos atendimentos para tentar dar uma dica para vocês.
Sobre o que a gente está falando, né, de adolescentes, tem uma teoria, uma parte mais técnica que é importante a gente saber. Tem uma parte do nosso cérebro que é o córtex pré-frontal, bem aqui na frente. Ele é responsável pelas funções mais executivas, então planejar, prever riscos, analisar cenários, hipóteses, tomar decisões importantes. E essa parte do nosso cérebro, né, ela pode ser desenvolvida até os 18 anos, o que significa que alguns adolescentes ainda não têm essas funções 100% aprimoradas. Por isso, e por outras razões, claro, tem muita discordância de opinião entre os adultos e os adolescentes. Pensando nisso, eu imaginei que a dica de hoje pode ser uma dica de comunicação. Já que são pessoas diferentes se comunicando, às vezes essas conversas com adolescentes podem ser super desafiadoras, né? E aí, qual é a dica que eu trago? A gente sempre tem várias formas de passar a mesma mensagem. Vamos pensar que algumas formas são mais saudáveis do que outras, mais produtivas, né? Digamos que eu tenha uma dificuldade com meu filho adolescente Felipe. Então, eu combinei com ele que ele vai arrumar o quarto dele uma vez por semana, mas ele não arrumou. Eu posso, obviamente, falar pra ele: poxa, Felipe, você realmente é imprestável, eu não posso confiar em você, você não cumpre nada, e quer saber de uma coisa? Licença que eu vou arrumar seu quarto. Óbvio que essa comunicação não resolve o problema e também grandes chances de afastar, né, essas pessoas, já que é uma comunicação um pouco mais violenta. A ideia aqui é passar um método de comunicação que possa aumentar as chances dessa comunicação dar certo. Então, a lógica é fato, impacto, pedido. Vou dar esse mesmo exemplo. Eu posso primeiro falar o fato. Então, o fato é: Felipe, a gente combinou que uma vez por semana você arrumaria seu quarto e você não arrumou. Isso é só o fato, eu só falei exatamente o que aconteceu. Depois eu vou falar os impactos disso. Então, poxa, isso deixa uma energia ruim na nossa casa, faz com que eu me sinta a única responsável pela casa e eu não acho que eu sou. Pode causar outros atritos entre a gente não quer brigar e tal. Esses são os impactos. E no final, você faz um pedido, né? Você dá a solução daquele problema. Então, eu queria te pedir de novo, Felipe, que você cumpra com o seu combinado de arrumar seu quarto uma vez por semana. Essa lógica de fato, impacto e pedido pode ser usada, na verdade, para qualquer conversa difícil que a gente tem. Mas com os adolescentes, as conversas podem ser normalmente mais difíceis, né? Por conta dessas diferenças deles. Nesse caso, não quer dizer que você se comunicando dessa forma, as coisas vão, com certeza, ser resolvidas, mas com certeza aumentam as chances. Eu espero ter ajudado e vou adorar saber a opinião de vocês, tá bom? Um beijão, tchau, tchau! Aê, obrigada, Cecília! Beijo, até semana que vem. Vamos continuar aqui agora para encerrar, passou rapidíssimo, super fluiu. Quais são as principais dicas que você dá para os pais de adolescentes? A gente falou muito sobre isso, mas eu queria que você pontuasse assim, algumas coisinhas para que os pais pudessem refletir e aplicar no dia a dia deles com os filhos adolescentes para ter mais harmonia familiar, né? Porque é isso que interessa. Bem, como a Cecília falou, e eu reforço tudo que ela disse, eu achei muito bacana. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando nós fomos adolescentes, do que os erros que os nossos pais cometeram conosco. E a partir daí a gente tentar agir diferente e entender o universo dos adolescentes, que eles não têm todas as ferramentas e todos os parâmetros que nós já temos na vida. Então eu sempre digo assim para os pais: primeira coisa é pensar quem são os adultos da relação. E a gente parar de exigir que eles ajam como os adultos quando a gente age como adolescentes. E se colocar no nosso papel, em primeiro lugar. O segundo é respirar, pensar, ponderar e perguntar. Quando você entendeu errado uma coisa, pergunta: é isso mesmo que você está querendo dizer? Eu entendi certo? Ao invés de a gente reagir como adolescentes, né, descabelados e loucos, a gente tentar pensar que nós também podemos entender errado ou que eles possam não ter explicado direito, e com isso a gente faz eles respirarem e pensarem de novo no que eles estão, né? É a mágica da comunicação. Sim, não tem outro resolve jeito, tudo, não né? Tem. Agora, uma coisa que diálogo. sim, uma coisa que é muito importante, que a gente tem que entender, e não adianta, pode ser
pai de 100 filhos, de 200, e você vai pegar na história de todos os pais, uma coisa que eu aprendi vendo outros pais nós não somos donos das decisões deles. Então, seja como for, a gente tem que entender que o máximo que a gente pode fazer é achar um meio de fazer parte da vida deles, o máximo possível, nos tornarmos uma figura influente na vida deles, mas não somos nós que decidimos. Se o filho quiser fazer o que ele quiser, infelizmente, ele vai dar um jeito de fazer. Sim, cada um tem a sua história, cada um tem as suas escolhas, seu livre-arbítrio e seu destino, né? Já vamos finalizar. Por favor, Tatu, passa assim todos os seus contatos, os seus blogs, Instagram, Twitter, pra todo mundo te achar. Tá, bom. Meu blog é mãedeadolescente.blog.br, tenho logicafeminina.com.br e minhas redes sociais todas são Tatu Nunes, que é THATUNUNES. Você vai me encontrar em todas as redes sociais através do Tatu Nunes. Ai, maravilhosa, eu adorei, obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte. Muito obrigada, é um prazer. Bom, Mamãe Sincera já terminou e eu também vou passar aqui o meu canal do YouTube, que tem o mesmo nome do programa, é Mamãe Sincera. Tem vídeos lá toda segunda-feira, então vocês podem se inscrever no canal, também deixar seu comentário, sua opinião, sua sugestão, o que você quiser. Dá um like, dá dislike, seja livre no meu canal, porque lá eu também sou bastante livre, assim como aqui no Mamãe Sincera na All TV. Eu espero vocês na próxima terça-feira, às 14 horas. Um beijo, sejam felizes e até terça. Tchau!